lugar aí. A mamãe Luciete, que Deus esteja abençoando. Queridos, as mães, de um modo geral, ela é um canal de bênção de Deus para os seus filhos. A Luciete está aqui. E nesse dia, tanto agora de manhã, quanto também à noite, quando a igreja estará entregando o mimo para as nossas mamães, eu quero falar sobre esse assunto. O papel de uma mãe, o seu valor como educadora, falar da mamãe como rainha do lar, falar como celebrar o dia da mãe, pensar na mãe como uma peça importante espiritual dentro da família, de como ela fonte inspiradoras, tanto para o seu esposo, quanto para os seus filhos, nos seus exemplos, nas suas condutas. Também a irmã Beatriz está aqui conosco também. Queridos, é claro, conforme falamos essa semana, se não me engano, na quarta-feira, que existem mães omissas, existem mães insensatas, existem mães, que você conhece, mães que não têm amor natural. Mas o nosso foco, neste dia, tanto agora quanto à noite, o nosso foco é ressaltar o papel de uma mãe cristã. Uma mãe que é exemplo para os seus filhos. Uma mãe que ora em favor dos seus filhos. Que educa com firmeza, com mão forte os seus filhos, mas também com muito amor. Eu quero falar de uma mãe que ensina aos seus filhos a palavra de Deus. E para falar sobre esse assunto, quando nós olhamos dentro da Bíblia, das páginas sagradas, nós encontramos muitas mães preciosas, muitas mães valorosas, mães que trazem muitos ensinamentos para cada um de nós, ensinamentos esses que nós, como pais, e principalmente no dia de hoje, falando da mãe, pode aplicar em seus filhos. E a primeira mãe que eu quero destacar é a mãe Joquebede. A mãe Joquebede, ela lutou sem medir esforços pela sobrevivência do seu filho. Eu estou falando da mãe de Moisés. A mãe de Moisés. Eu tenho certeza que vocês conhecem a história. A perseguição naquela época ali no Egito era intensa, era mortal. A chance dos meninos recém-nascidos escaparem daquela tragédia era praticamente impossível. Podemos até dizer impossível. Por exemplo, o pequeno Moisés, ele deveria passar pelo fio da espada, ou ser jogado no rio Nilo para ser consumido pelos crocodilos. Mas a sua mãe,
sua mãe, Joquebede, ela não desistiu do seu filho. Ela correu o risco de ser morta, mas ela não desistiu. Ela montou um plano para salvá-lo. E Deus honrou esse plano. Deus honrou, salvando Moisés das águas do Nilo, do fio da espada e também dos crocodilos. E a providência divina fez este menino ir morar lá no palácio do faraó. Olha o que Deus faz. E mais que isso, este menino retornou para os braços de Joquebede para ser alimentado, para ser educado por ela. Então, quando ele volta aos braços dela, ela pode então estar ensinando a respeito do amor de Deus, a respeito do povo de Israel, a respeito das promessas do Senhor. E ele aprendeu de tal forma que ele não aceitou as glórias do Egito. E o segundo ponto, a segunda mãe que eu quero destacar também, é a mãe Ana. A mãe Ana. Uma história também muito conhecida. Ana não poderia ter filhos, mas ela também não desistiu. Ela não desistiu. Ela enfrentou todos os desafios, injúrias, calúnias, difamação, tristeza, lágrimas. Ela não desistiu. E sabe o que ela fez? O que nós estamos fazendo nesses 40 dias? Ela orou, chorou, clamou a Deus, pedindo um filho. E dentro deste clamor de oração, ela resolveu fazer um voto a Deus. O que ela fez? Falou: Senhor, se tu me der um filho, eu o entregarei, eu o consagrarei para a sua vida. Que voto maravilhoso! E Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu suas lágrimas, e ela concedeu e deu à luz a um filho que chamou Samuel. Irmãos, Samuel, mais tarde, ele foi o maior juiz daquela época, o maior juiz, o maior profeta e também o maior sacerdote da sua época, do momento que ele, da sua geração. Nós precisamos de mães assim. E as mães que estão aqui, eu conheço, são mães lutadoras, mães guerreiras, são mães que estão aqui orando pelos seus filhos. Precisamos de mães assim. Mães que ousem consagrar o melhor daquilo que ela tem. E o melhor que a mãe tem, as mães aqui podem responder, são os filhos, que são das suas entranhas, vidas que ela deu à luz. Precisamos de mães assim, mães que colocam seus filhos
no altar do Senhor, para que Deus possa cumprir os seus propósitos na vida deles, por eles e para eles. Queridos, quero ainda destacar nesta manhã uma terceira mãe, uma terceira mãe, que é a mãe Eunice. Mãe Eunice. Quem era a filha da mãe Eunice? Timóteo. Vocês estão bom? Timóteo. Eunice ensinou Timóteo pelo próprio exemplo que ela dava como serva do Deus vivo. E a mãe de Eunice, por sua vez, também ensinou ela. Quem era a mãe de Eunice? Quem era a avó de Timóteo? Loide. 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 Então Loide ensinou Eunice os caminhos do Senhor. E ela ensinou seu filho. Então, primeiro, ela educa sua filha. Depois de sua filha, Eunice educa o seu filho Timóteo a honrar a Deus sobre todas as coisas. Nós vemos aqui duas mulheres preciosas, Loide e Eunice. Eram mulheres comprometidas com a palavra de Deus. Por isso ensinou a Timóteo, desde a sua infância, as Sagradas Letras, conforme nós lemos na Bíblia. E é interessante também destacar que Timóteo, ele foi um grande discípulo do apóstolo Paulo. De acordo com a Bíblia, ele se tornou também um dos maiores pastores da igreja evangélica daquela época, dando continuidade ao ministério para a salvação dos gentios. Vocês, irmãos, nesta manhã, vocês estão sendo desafiados um pouco mais. Desafiados a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, aqueles que ainda são pequenos, e também aos seus netos. Que os netos são filhos dos filhos. Timóteo era o neto de Eunice. E o apóstolo Paulo fala para ele: olha, permanece firme em tudo aquilo que você aprendeu de Deus, com o ensinamento da sua avó, Loide. Está vendo a importância que vocês têm, que nós temos? Ah, pastor, meus filhos já cresceram. Mas e os netos? E os netos? Então Deus, Ele nos desafia nesta manhã a estar nos preocupando com os nossos filhos, com os nossos netos, para que eles possam ser vasos e bênçãos nas mãos do Senhor. Eu quero encerrar esta palavra dizendo que uma boa mãe não é aquela que mostra os erros do seu filho. Uma boa mãe é muito mais que isso. É aquela que previne o erro, que orienta, sabe? Nós, os pais, meu filho, minha filha, eu não sou nada, não tenho faculdades como você tem, mas eu já passei por esse caminho. Eu conheço esse caminho. E esse caminho aí não foi bom para mim, também não vai ser bom para você. Então, isso é muito melhor do que apontar os dedos. É muito melhor do que criticar. Nós estamos, de uns anos para cá, naquela era da prevenção, né? Prevenção contra acidentes, prevenção contra a saúde, prevenção.
E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos também fazendo uma prevenção, conforme o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para que nós façamos essa prevenção de santificação e santidade. Uma boa mãe, ela não procura brilhar na sociedade. Ela trabalha até nos bastidores, mas ela trabalha e ora para que os seus filhos brilhem na sociedade, sendo grandes servos do Senhor. Então, em nome da igreja Batista Castelo Forte, eu quero parabenizar todas as mães desta igreja, as mamães desta igreja, e desejando as mais ricas bênçãos dos céus para suas vidas e também para os seus filhos. Amém? Amém. De forma especial, essas mamães aqui presentes. Nós vamos ter homenagem agora, irmão Sérgio? Oi? Não entendi. Grandioso Deus, querido Pai, estamos diante do Senhor, depois de meditarmos essa palavra tão preciosa, quando falamos a respeito da mãe. O Senhor conhece o meu coração, sabe quanto eu sou grato a Ti, pela mãe que me deu. E agora, Senhor Deus, eu quero Te adorar e Te exaltar pelas mães desta igreja, de forma muito especial, pela mamãe, vovó Helena de Oliveira. Também, Senhor Deus, pela mamãe Beatriz, pela mamãe vovó Vanilda, pela mamãe e vovó Aureli, mamãe e vovó Neuza, a mamãe Lucilete, as mamães aqui presentes, que a tua mão de poder, que a tua mão abençoadora, que a tua mão de misericórdia, a tua mão do sobrenatural esteja sobre essas vidas, de forma poderosa, de forma transcendental, de forma, querido Deus, que essas mães possam ter a cada dia um coração de adoração, de exaltação e de gratidão ao teu santo nome, porque o Senhor as usou como vasos de bênçãos, vasos de frutos, de ventre. Senhor, muito obrigado por essas mães aqui presentes. Que a tua mão abençoadora esteja na saúde física, abençoando também a saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, essas mães aqui presentes e cada mãe desta igreja que não pôde estar conosco hoje, que elas possam sentir no coração o desejo de estar aqui à noite, para que nós possamos continuar nessa celebração, Senhor. Porque falar de mãe é algo divino. Falar de mãe é um assunto dos mais importantes aqui na terra, Senhor. Abençoa as nossas mamães. Abençoa, querido Deus, as mamães cristãs de outras igrejas de toda a face da terra. As mamães que creem no teu santo nome, que creem na tua palavra. E oramos também para que o Senhor tenha misericórdia e alcance as demais mamães que ainda não têm Jesus como Salvador. Em toda a face da terra, Senhor. Muito obrigado, porque hoje nós podemos te agradecer pela nossa mãe. Eu já não tenho mais a minha mãe,
Outros irmãos aqui também não têm mais a sua mamãe, mas um dia nós tivemos a nossa mãe. E um dia os nossos filhos também não terão mais a mamãe aqui, mas terão a gratidão no coração, porque um dia o Senhor nos amou. Muito obrigado. Continue abençoando. E continue abençoando também a continuação dos trabalhos desta manhã, a Escola Bíblica Dominical. À noite, quando estaremos na continuação da celebração ao teu santo nome, pela vida das nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos, abençoando dízimos e ofertas que foram colocados aqui no gasofilácio, no altar do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, multiplica e também abençoa de forma muito poderosa cada vida que veio aqui à frente, de forma especial as nossas crianças. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus.